projeto, que é o Plantão Tira Dúvidas, em que a cada terça-feira vai estar sendo apresentada uma temática. E a temática que nós vamos abordar hoje é sobre TCC, artigo científico. Pois bem, gente, a norma da ABNT que rege sobre artigo científico é a NBR 6022. Ela foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Informação e Documentação, pela Comissão de Estudo. Na ABNT, toda vez em que vai se criar uma norma ou vai fazer modificações, é passada pela comissão. Essa norma que rege sobre artigo científico, ela já passou por 2 projetos de revisão. O primeiro projeto foi no ano de 2016 a 2017, e o segundo projeto é 1º de novembro de 2017 a 1º de dezembro de 2017. Então, esta norma atual, a NBR 6022/2018, ela substitui a anterior. E o que é que essa norma faz, de um modo geral? Ela especifica os princípios gerais para a elaboração e apresentação de elementos que constituem artigos em um periódico técnico ou científico. Então, vamos para algumas definições. Mas o que é mesmo um artigo científico? Gente, o artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada de natureza técnica e científica. Ele, como qualquer documento, o artigo, ele tem a sua estrutura, né? Ele é composto de elemento pré-textual, que são os elementos que antecedem o texto, com informações que ajudam a identificação e utilização. Aí também nós temos o que é que compõe também o artigo, né? Tem os elementos pré-textuais, tem o elemento textual, que é a parte do trabalho em que é exposta a matéria. Temos também o elemento pós-textual. Como o próprio nome já diz, ele é o elemento que sucede e complementa o trabalho, né? Temos também, ainda dentro dessas definições, algo que muitas pessoas ainda têm dúvidas. O que é o anexo? Porque todos esses elementos que eu estou citando aqui, as definições, eles fazem parte do artigo científico. O anexo é o texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ou ilustração. O apêndice, texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Então, quando nós pensarmos em anexo, isso tanto serve para artigo, como também para monografia. O que é o anexo? É o documento que não é elaborado pelo autor. O apêndice é o documento que é elaborado pelo autor. O artigo, ele pode ser original, parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais, como, por exemplo, uma temática que não foi abordada ainda no artigo científico, que não foi ainda um objeto de estudo, né? Então, isso representa algo original. Agora, nós também temos o artigo de revisão. Ele parte de uma publicação que resume, analisa, discute informações já publicadas. Então, o original é aquele que parte na sua constituição de algo que ainda não foi trabalhado, a temática não foi trabalhada ainda, enquanto que o artigo de revisão, ele é constituído por algo que já existe, que já foi publicado. Ele vai apenas o quê? Resumir, analisar e discutir as informações já publicadas. Quanto à estrutura, como tudo tem que ter a sua estrutura, tudo que é organizado, né? Tudo que é oficial, né? Toda escrita tem que ter estrutura.
Então, como o artigo também não poderia ser diferente. Ele tem a estrutura dele. Quais são os elementos estruturais de um artigo? Os elementos pré-textuais, que é o título no idioma do documento, que é obrigatório. Nós temos o título em outro idioma, que é opcional. Nós temos, tem que ser identificado o nome do autor, né, gente? Resumo no idioma do documento, que é obrigatório. Resumo em outro idioma, a gente já viu aqui que é opcional, né? E tem que ter também, nos elementos pré-textuais, a data de submissão e aprovação do artigo. Isso é obrigatório, gente. E tem que ter a identificação e disponibilidade, que é algo também opcional. Esses são os elementos pré-textuais. Agora, nos elementos textuais, nós temos quais? A introdução, que é obrigatória. Nós temos o desenvolvimento, que é o desencadear do assunto em si, né? A escrita propriamente dita, né? A escrita de forma minuciosa. E nós temos as considerações finais. Todos os elementos textuais, eles são obrigatórios. Nós temos os elementos pós-textuais, que são as referências, que é o glossário, o apêndice, o anexo e o agradecimento. Quanto aos elementos pré-textuais, né? O título do artigo e o subtítulo, se houver, devem figurar na página de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por 2 pontos e no idioma do texto. Vocês não se preocupem, que vocês vão ter um exemplo disso que eu estou falando, da capa da primeira página de apresentação do artigo, onde deve conter o título, o autor, né, que é o nome do autor, deve ser inserido de forma direta, prenome abreviado ou não e sobrenome. E esses são os elementos pré-textuais, gente. Ainda continuando com os elementos pré-textuais, nós temos quem? O resumo, que é algo muito importante também no artigo, na estrutura de um artigo. Ele deve ser elaborado conforme a ABNT 6028. O resumo em outro idioma, se houver, deve suceder o resumo no idioma do documento. Se tiver o resumo em inglês, mas se o trabalho está sendo escrito em português, ele deve também ter esse resumo lá em português, né? Elineusa, e quantas palavras deve ter o resumo de um artigo científico? O resumo do artigo científico, gente, ele deve ter de 100 a 250 palavras. Outro ponto importante que deve conter é a data de submissão e aprovação. Devem ser indicadas as datas, dia, mês e ano de submissão e aprovação do artigo para publicação. Temos também como elemento pré-textuais, né, que faz parte dos elementos pré-textuais. Desculpa, poderia voltar ao último que eu acabei de chegar, só para me olhar a questão do resumo, por favor? Obrigado. Pronto, o resumo ele deve ser, em consideração a mim que está pedindo, ele deve ser elaborado conforme a BNT 6028, né? Vocês têm que olhar esse detalhe, porque tem a norma da ABNT que diz respeito aos resumos, e ele deve ter de 100 a 250 palavras. Não se preocupe que esse material vai ser disponibilizado para todos vocês que ficarem assistindo até o final da apresentação. Pronto, como eu estava falando anteriormente, ainda faz parte dos elementos pré-textuais o DOI, né? Que é identificação e disponibilidade. Ele pode ser indicado no endereço eletrônico. O DOI é o endereço eletrônico. DOI, suporte e outras informações relativas ao documento. O que é esse DOI? É o Digital Object Identifier. É o sistema padrão usado para identificar documentos digitais em redes de computador, né? O DOI originou-se de uma iniciativa conjunta de 3 associações comerciais na indústria editorial. 3 associações internacionais, gente, que é a PUBSE Associação, a International Associação Científica
a Technical and Medical Publishers, certo? E a Association of American Publishers. Então, essas três associações, elas se uniram, certo? E são elas quem fornecem esse Digital Object Identity, que é o DOI. Ela é uma espécie de autenticação do documento. Ah, Elenilza, mas para que serve isso? Gente, isso é mais uma forma de dar maior autenticidade ao que está sendo publicado, só aqui nas redes sociais, na internet, né? Então, como estrutura genérica para a gestão de identificação de documentos através de redes digitais, como eu falei anteriormente, considerando a tendência para a convergência digital e a crescente disponibilidade de multimídias, né? Como eu tinha falado, aqui tem a estrutura que deve ter na apresentação do artigo científico, na primeira página, né? Tem que vir o título, vem os autores, depois vem as credenciais, tem que ser a nota, né? O Bruno foi o bibliotecário que falou sobre esses detalhes nos trabalhos acadêmicos, né? Então, tem que ser a nota onde fala sobre a credencial dos autores. Aí tem o resumo, tem as palavras-chave. Para que serve esse DOI, né? Ele serve para identificar de forma padronizada os documentos em redes digitais. Ele pode ser aplicado a qualquer objeto digital, gente. Livros, capítulos de livros, periódicos, artigos, etc. É como eu falei para vocês. Ele é uma espécie para dar maior autenticidade ao documento. Uma pessoa física, o autor, por exemplo, eu estou aqui, sou autora de um livro, eu posso solicitar o DOI de maneira direta? Não. Uma pessoa física, olha, o que é que se deve fazer para solicitar o DOI? Uma pessoa física deve entrar em contato com uma das agências de filiação disponível na página da Crossref. Então, está aqui o endereço. Depois, quem tiver interesse, né, de solicitar, faz esse acesso e lá tem todas as explicações sobre como solicitar. Ainda sobre a estrutura do artigo, nós vimos os pré-textuais. Agora nós vamos ver os elementos textuais. A introdução, parte inicial do artigo, na qual deve constar da limitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Na introdução, quando tem introduções que são tão bem elaboradas, que elas estimulam quem está fazendo a leitura a ler até o restante do trabalho, né? Então, ela vai constar os pontos principais. O tema que está sendo estudado, qual é a problemática, o que é que se deseja alcançar com aquele estudo. Então, na introdução, deve constar esses pontos principais. É como se a introdução ela fosse a recepção, né? Ela é a abertura para aquela leitura de todo o trabalho e que já vai proporcionar um melhor entendimento do que se trata aquela temática. Desenvolvimento, parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções conforme a ABNT 6024. Gente, vocês já observaram que tudo na constituição de um artigo científico requer uma norma, né? Para o resumo, a 6028. Aí já tem a parte que são referente às divisões de seções, né? E subseções, que é a 6024. Então, assim, vocês têm todo um aparato para desenvolver um bom artigo, e conforme o que a norma exige. Aí temos também, ainda nos textuais, as considerações finais.
é a parte final do artigo, na qual se apresentam as considerações correspondentes aos objetivos ou hipóteses. Nessa parte das considerações finais, é onde o autor ele vai dizer se o objetivo foi alcançado, quais foram os resultados. Os elementos pós-textuais em um artigo científico. São as referências, que deve ser conforme a norma 6023. Isso vai ser um outro plantão, tirar dúvidas, que o sistema de bibliotecas vai proporcionar a vocês. E, aliás, sobre a referência já foi. Nós vamos ter agora o de citação. O glossário, que deve ser elaborado em ordem alfabética, é também outro elemento pós-textual. Aí vem o apêndice, que deve ser identificado nesta ordem. Palavra apêndice, seguida de letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivo título. Então, nós temos aqui o exemplo de como é que deve ser identificado o apêndice no trabalho, no artigo científico. O anexo, né, que ele deve ser nesta ordem, a palavra anexo, seguida de letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivo título também. Elineusa, mas o meu trabalho tem muitos anexos. E aí, eu já utilizei todas as letras do alfabeto. Então, você vai duplicando o uso dessas letras. Como assim? Se terminou você utilizou todas as letras. Aí, anexo A. Ao invés de ser anexo A, porque você já tem, anexo A. E assim sucessivamente. Aí, um outro elemento pós-textual é agradecimentos, né? Que é um texto sucinto, aprovado pelo periódico em que será publicado. Deve ser o último elemento pós-textual. Vamos agora, nós vimos toda a parte da estrutura, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, agora nós vamos ver as regras gerais. Quanto ao formato, gente, recomenda-se a fonte em tamanho 12 e espaçamentos simples, padronizados para todo o artigo. Se eu comecei com o tamanho de fonte e uma determinada fonte, então eu tenho as mais usadas a Times New Roman, né, e Arial. Então, eu tenho que dar continuidade. Eu não posso fazer tamanho 12, tamanho 13, não. Eu tenho que fazer tudo de forma padronizada. As citações, que é um dos nossos próximos plantões Tira Dúvida, com mais de 3 linhas, paginação, notas, legendas e fontes das ilustrações e tabelas devem ser em tamanho menor e uniforme. O projeto gráfico fica a critério do editor. Gente, toda regra tem sua exceção, né? Então, no nosso caso aqui, quanto às regras gerais, você tem que usar um só tamanho, uma só fonte para todo o artigo. Mas tem as exceções, que é o quê? São as citações com mais de 3 linhas, que você vai ter que fazer o recuo e diminuir um pouco o tamanho da fonte, contanto que quem vai ler o seu trabalho consiga fazer a leitura, a paginação, as notas, as legendas e as fontes das ilustrações e tabelas. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, para especificar e esclarecer melhor para vocês. Elineusa, com licença. Pronto? Tem só uma perguntinha aqui do Paulino, do aluno Paulino. Pronto. Ele está perguntando assim: as citações indiretas com mais de 3 linhas devem obedecer um recuo? As citações com mais de 3 linhas, nós vamos ter um plantão Tira Dúvida, eu vou responder. Nós vamos ter um plantão Tira Dúvida sobre citações, certo? A citação até 3 linhas, ela fica entre aspas e no corpo do texto. Ela passou de 3 linhas, o que é que vai acontecer? Eu tenho que fazer o recuo
certo? Se não me falha a memória, é o recuo de 8 centímetros, né? E tenho que colocar ela fora do corpo do texto. Você se deu por satisfeito com a resposta ou ainda tem alguma dúvida? Pronto, então vamos dar continuidade. Se tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar, gente. Qualquer pessoa pode fazer uma pergunta referente à temática tratada aqui, viu? Ele está perguntando, Elineusa, o mesmo aluno Paulino, se até as indiretas também. Não, as citações, porque assim, a citação direta, até 3 linhas, ela pode ficar no corpo do texto, entre aspas, como já de identificar qual foi o autor, o ano e a página, ser uma citação direta. Agora, as citações indiretas, se não me falha a memória, se a Ângela estiver aqui no plantão, né? Direta segue a mesma regra, Ângela? Me deu um branco agora. Bem, as citações diretas, elas tiradas tal qual como está no texto. Até 3 linhas dentro do corpo do texto. Certo? Passou de 3 linhas fora do corpo do texto. As indiretas, né, se não me falha a memória, eu acho que a Angela não está nesse plantão. Se não me falha a memória, as indiretas, são aquelas citações que você não vai tirar tal e qual como está lá no texto. Você vai dizer, segundo fulaninho de tal, você vai colocar o seu entendimento sobre o assunto que está sendo tratado, sobre o assunto que está sendo apresentado para você. Se tiver algum bibliotecário que queira complementar a minha resposta, fique à vontade. Pronto, gente. Então, aqui. Vou aproveitar aqui. Elineusa, tem só mais uma perguntinha aqui. Pronto. Pronto, é do Jaque Mário. Ele diz assim: o parágrafo de resumo deve ter a mesma formatação com o corpo do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. O resumo do artigo científico, ele é um só, ele é um só parágrafo, como eu já falei, é de 100 a 250 palavras, e você tem que apresentar os tópicos principais do seu trabalho, os pontos principais, tipo, qual foi o método que você utilizou, qual é o seu objeto de estudo, quais foram os resultados que você chegou, e não esquecendo de colocar as palavras-chave, né? Então, assim, ele é constituído de um só parágrafo, o resumo do artigo científico. É constituído de um só parágrafo, e ao final tem que ter as 3 palavras-chave que representam a temática que você está tratando, estudando, pesquisando. Pronto, gente? Tem mais alguma pergunta? Pronto, viu, Elineusa? Por enquanto, não. Então, gente, quanto às sessões, né, como eu falei anteriormente, são tratadas, né, devem ser feitas conforme a NBR 6024, né? E tem as citações e notas, devem ser conforme a NBR 10520. Essa é a norma da ABNT que trata sobre as citações diretas, indiretas, né? Se você pegar essa norma, ela vai te dar todas as orientações sobre citações. Notas de tabela devem ser conforme as normas de apresentação tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quanto às siglas, né? Ainda faz parte ainda das regras gerais do artigo. Porque ao você desenvolver um artigo, é muito difícil você não usar uma sigla.
Então, é importante, pode parecer algo simples, mas é muito importante também. A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre parênteses, precedido do nome completo. Um exemplo, né? A nossa universidade, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB. Então, para que eu não venha ficar só escrevendo o nome todo por extenso, na primeira vez em que eu estiver escrevendo o meu artigo científico, eu coloco o que significa a sigla, um tracinho, e depois coloco a sigla da instituição, seja qual for a nomenclatura. E depois eu posso usar somente a sigla, sem estar escrevendo todo o nome por extenso. Quanto às equações e fórmulas, para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos, entre parênteses, alinhados à direita. Aqui, como vocês podem ver, tem um exemplo, né? Tem uma equação e tem dentro do parênteses uma numeração. Você vai fazer a numeração, lógico, para você organizar suas equações e fórmulas. Aqui tem porque só tem um exemplo. Mas se você for fazer mais de uma equação, você vai numerando de forma sequencial. 1, 2, 3 e assim por diante. Quanto às ilustrações, gente, qualquer que seja o tipo de ilustração, esta deve ser precedida de sua palavra designativa. Você tem que identificar desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros, seguida do seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, de travessão e do respectivo título. Vamos ver aqui esse exemplo, certo? Nós temos a identificação, tabela 1, aí traço, análise elementar. Então, ela tem, o que vem dizendo nessa ilustração? Vem especificando que é uma tabela, e tem tabela 1. Como o mesmo exemplo que eu falei anteriormente, se tiver mais uma tabela e tabela 2, aí você coloca o nome da tabela. E uma coisa muito importante, gente, as ilustrações, elas devem ser o mais próximo possível do texto. Não é correto você estar fazendo o desenvolvimento do seu texto e colocar a ilustração e coloca bem afastado. Não, é para colocar o mais próximo possível do texto. E outra coisa, se for uma ilustração que seja de sua autoria, você também deve colocar o título e fonte. Como tem aqui embaixo desta tabela, fonte, próprio autor. Mas se eu pegar uma tabela do IBGE, eu também tenho que identificar a fonte que eu tirei essa tabela, fonte IBGE. Então, assim, um outro detalhe, agora nós temos a oportunidade de ver o exemplo na prática, porque o nome fonte, próprio autor, vocês podem perceber que o tamanho da letra, ele é menor, e assim que deve ser. Porque não foi o caso daquelas exceções que nós vimos há poucos instantes, em que notas de rodapé, letras do tamanho de fonte, era um pouco menor que a do texto comum, que o padrão requer o quê? Tamanho 12. Mas a fonte pode ser tamanho 11, tamanho 10. Não pode ser um tamanho muito pequeno. Aqui tem, né, figura 1, evolução tecnológica da biblioteca. Como eu falei anteriormente, se não for de sua autoria, deve pôr o título, fonte ou autor. Como temos aqui, fonte, no final da ilustração. Cunha, 2000, página 75. Nós temos que colocar o nome do autor. E também, se você retirou de um livro, você tem que colocar o ano e tem que colocar a página. Pronto. Agora, gente, nós vamos para as perguntas frequentes. O que foram essas perguntas frequentes que eu coloquei aqui nos slides?
foram perguntas em que vocês, ao fazer a inscrição, ao preencher o formulário, elaborar a pergunta lá. Se, porventura, tiver alguma pergunta em que vocês queiram fazer, né? Ou que, porventura, eu tenha esquecido de colocar aqui, vocês podem fazer, não tem problema algum. Combinado assim? Pronto. A primeira pergunta das nossas perguntas frequentes, né? Que sempre as pessoas têm dúvidas, né? O que é um artigo científico? Nós falamos bem no comecinho da apresentação, né? É parte de uma publicação com autoria declarada, de natureza técnica ou científica. Isso é a definição da NBR 6028, né? Um artigo científico é aquele documento no qual o pesquisador ou a pesquisadora expõe seus resultados à comunidade científica. Vocês gravem aí na cabeça de vocês uma palavra-chave que vai ser importante para vocês entenderem a diferença de que isso foi uma pergunta feita pelos participantes, por vocês. Qual a diferença de projeto, né, projeto de pesquisa e artigo científico? Isso vai ser uma das próximas dúvidas frequentes que eu vou estar aqui abordando. Então, artigo científico é aquele documento no qual o pesquisador ou a pesquisadora, a palavra-chave que eu quero que vocês memorizem, expõe seus resultados à comunidade científica. Expõe resultados, certo? Aí, qual a diferença entre projeto de pesquisa e artigo científico, né? O projeto, gente, ele é o planejamento do artigo científico. É no projeto de pesquisa que você apresenta como irá desenvolver seu artigo, uma monografia, tese ou dissertação. Então, assim, para nunca mais a gente esquecer. E não confundir projeto de pesquisa com artigo científico. O projeto é o planejamento do artigo científico. Ou então, assim, o meu projeto de pesquisa, ele é o planejamento do futuro trabalho acadêmico, não somente do artigo científico, propriamente dito. Do futuro trabalho acadêmico que eu quero explorar melhor, que eu quero desenvolver melhor, que eu quero realizar. Elineusa. Oi. Tem só mais uma perguntinha aqui do Paulino. Pronto. Ele pergunta assim. Após feita a tabela, no parágrafo a seguir, deve necessariamente vir um comentário sobre a mesma? Isso aí vai depender, porque geralmente, quando as pessoas colocam uma tabela, se for uma tabela de dados, né, que geralmente de dados, né, ela vai colocar para apresentar sobre algo que ela já está falando. Mas também pode acontecer, isso aí vai depender do contexto de cada trabalho, Paulinho, porque isso aí vai depender de como você está abordando o seu assunto. Porque você pode também, tanto dar a introdução, antes de apresentar a tabela, e depois que você colocar a figura, né, da tabela, você pode fazer análise dos dados que estão ali apresentados. Isso aí é muito relativo, vai depender do contexto do seu trabalho e da necessidade que você vai ter que explicar aqueles dados que estão sendo apresentados. Mais alguma, Geis? Por enquanto, não. Pronto. Tem uma perguntinha da Lívia aqui, uma perguntinha da Lívia agora. Pronto. Mas é obrigatório ter comentário? Recai no mesmo... no mesmo ponto que eu estava falando anteriormente, né? É mais comum a gente ver você abordar sobre o que você vai apresentar na tabela antes e depois apresentar a tabela só de forma
representativo do que você falou anteriormente. Mas eu vejo mais comum eu ver isso nos trabalhos, entendeu? Mas isso não quer dizer que depois que eu venha colocar uma tabela, por exemplo, vamos só aqui exemplificar de uma forma bem prática. Eu estou aqui desenvolvendo o meu artigo, aí vou colocando que a situação atualmente no Brasil está muito caótica, né? Devido ao atual sistema de saúde do país, com essa pandemia. Aí eu vou relatando tantas pessoas em São Paulo, vou enumerando. Aí pronto, depois que eu falei, contextualizei, aí eu posso colocar assim, a tabela a seguir explica melhor os dados aqui mencionados. Aí você vai e coloca uma tabela, e, gente, isso eu estou só apenas dando um exemplo bem superficial. Você vai e coloca a tabela para, tipo assim, validar, ou então para explicar melhor aquelas informações que você estava dando anteriormente. Mas isso não quer dizer que eu não posso, depois que eu colocar a tabela, né? Isso aí vai depender, mais uma vez, estou repetindo, que vai depender do contexto, da forma que você está abordando a sua temática. Mais alguma, Geice? Sim, tem mais duas perguntinhas aqui, eu vou fazer em sequência, viu? Pronto, ok. Então, gente, primeira... ainda é sobre a diferença. Oi? Eu posso dar continuidade aqui? As perguntas são só mais duas perguntas. Pronto, pode. Pronto, a primeira é do Roberto. Ele pergunta assim: quando temos de colocar o local onde conseguimos o artigo e seu último acesso nas referências? É o que, gente? Eu não entendi. Quando temos de colocar o local onde conseguimos o artigo e seu último acesso nas referências. Sim, se ele pesquisou, ele vai... Isso aí é a parte de referências, né? Elineusa, Oi. deixa eu explicar aí. Eu estava um pouco ausente porque eu estou interagindo muito aqui no bate-papo e estava. Certo. Enfim, dessa vez eu prestei atenção na pergunta dele aqui. Deixa eu colaborar. Pelo que eu entendi da pergunta do Dinei, ele quer saber com relação como é que ele bota o local que ele pesquisou. Então ele vai colocar disponível em dois pontos, né? E aí vai colocar o link do local na internet que ele está pesquisando. E depois colocar acesso em, né? Depois a gente pode até colocar um exemplo de referência aqui no chat para ele ver. Mas, enfim. Não, é porque. Desculpe interromper. A minha pergunta, Não, tudo você não está bem? interrompendo, não. Pode ficar à vontade. A minha pergunta é o seguinte: é porque eu vejo em alguns artigos, assim como os que eu mesmo faço, que tem certas partes em que você só faz a citação normal. Não precisa colocar o link de onde você conseguiu aquele artigo. Muitos não colocam. Mas, às vezes, tem pessoas que colocam os links, tem um misto, às vezes, tem gente que não coloca. Eu fiquei com essa dúvida. Quando é necessário colocar o link, entendeu? Onde você conseguiu aquela referência e o seu último acesso, entende? Essa é a minha dúvida. Veja bem, é sempre necessário. Sob nenhuma hipótese você pode pesquisar algo na internet, extrair a informação da internet, seja como uma citação direta ou como uma citação indireta, colocar no seu trabalho e não colocar o link do local onde você tirou essa informação, principalmente na internet. Então, você fez lá a sua pesquisa. Você acessou um site do governo de Guiné-Bissau, né? Dados sobre a educação. Você vai pegar ali o endereço. Após o final da referência, os últimos dados da referência vai ser justamente informações sobre aonde você encontrou esse trabalho e o dia que você acessou. Então, você vai colocar disponível em, acesso em. Eu vou estar colocando aqui um exemplo da referência, mas te respondendo objetivamente, sempre é necessário. Ok?
uma questão. Se eu faço uma pesquisa na internet, aí acho um artigo publicado, tudo bem? Eu também preciso dizer onde é que eu consegui esse artigo, ou é só quando é um blog, um site ou algo Não, do tipo? qualquer documento, qualquer tipo de informação registrada, certo? Toda vez que a gente está pesquisando na internet, a gente está tendo acesso a informações registradas, né? Você tem que descrever o percurso que você está fazendo na sua pesquisa. Como é que você faz isso? Você vai elencando as referências do seu trabalho, né? Então, em qualquer situação que você se vê retirando uma informação da internet, pode ser de uma revista, pode ser de um livro em PDF disponível em algum blog, pode ser de uma informação de notícia em algum jornal, pode ser uma informação de um artigo em uma base de dados de periódicos técnicos científicos. Ou seja, qualquer tipo de informação você tem que estar citando o local de onde você tirou. Mas ficou claro? Pode continuar, Sim, ficou Nelson. claro. Aí agora eu vou ter que ir atrás de onde eu consegui os artigos, então, porque alguns eu não coloquei. Eu Pois vou é, ter se que ir você atrás tirou da deles. internet, é fácil de você localizar. Pronto, né, gente? Pois bem, vamos continuar aqui. Gente, eu trouxe aqui, quanto ao ainda a diferença entre projeto de pesquisa e artigo científico, coloquei continuação, porque mais de uma pessoa fez essa pergunta. Então, eu trouxe aqui para vocês, de forma mais detalhada possível, para que vocês eliminem de vez essa dúvida, certo? Quanto ao projeto de pesquisa, esse tipo de gênero textual refere-se a uma proposta de pesquisa, na qual o pesquisador deve apontar, projeto de pesquisa, o que deve pesquisar, porque vale a pena realizar a sua pesquisa, quais são as principais perguntas que movem seu estudo e a partir de qual fundamentação teórica e metodológica conduzirá o estudo em pauta. Então, quanto ao projeto de pesquisa, você deve ter em mente esses tópicos principais, né? O que deve pesquisar é o objeto de estudo. Por que vale a pena realizar a sua pesquisa? Isso aí está diretamente ligado à justificativa. Quais são as principais perguntas que movem o seu estudo? Isso aí está relacionado à problemática, né? O problema, o X da questão do seu trabalho, da sua pesquisa, né? Que vem em forma de pergunta. E a partir de qual fundamentação teórica e metodológica conduzirá o estudo em pauta, né? Porque, como todos nós sabemos, ao escrever, mesmo que seja um projeto de pesquisa, você tem que ter uma fundamentação teórica, você tem que trazer para o seu trabalho autores que falem sobre aquela temática. Então, uma outra pergunta que teve por mais de uma pessoa foi como fazer um artigo científico, né? Aí eu trouxe o autor, né, Azevedo, né, onde ele diz o seguinte, gente, esses tópicos, eles são importantes, às vezes a gente, no momento que está fazendo, devido a ser tantas disciplinas, acaba esquecendo esses detalhes importantes, né? Então, para Azevedo 2001, uma boa redação para a elaboração de um artigo científico consiste em alguns requisitos básicos, dentre eles, não apelar para generalizações, né? Não repetir palavras, especialmente verbos e substantivos. Aí tem dizendo, use sinônimos. Não empregar modismos linguísticos em nível de, no contexto, a ponto de. Não apresentar redundâncias, né? Então, como? As pesquisas são a razão de ser do pesquisador. Isso aí é uma redundância. Então, Azevedo 2001, que é um autor dessa parte de metodologia de trabalho científico, um dos autores, né, entre vários que existem, ele faz essas recomendações para se ter uma boa redação na elaboração de um artigo científico. Aí, outras coisas também que ele fala. Não utilizar muitas citações diretas, porque citações diretas são aquelas que você tira tal e qual
como está no material que você está pesquisando, né? Então, de preferência, as indiretas, interpretando as ideias dos autores pesquisados. Pronto. Alguém perguntou sobre as citações indiretas, né? E eu falei que você ia retirar, você ia falar, você ia expor o seu entendimento conforme o que o autor tinha dito. Então, está aqui a concordância. Dê preferência às indiretas, citações indiretas, interpretando as ideias dos autores pesquisados. Ao invés de você colocar um monte de citações diretas, tirando tal qual como está no texto, você faz, é melhor fazer, Azevedo 2001, aconselha, que orienta que é melhor fazer as indiretas, que você vai falar o seu entendimento do que você está extraindo ali daquele material que você está pesquisando. Não empregar notas de rodapé desnecessárias que possam interferir no texto, sobrecarregando. Não usar gírias, abreviaturas, siglas, nomes comerciais e fórmulas químicas, exceto, toda regra tem exceção, se extremamente necessário. E vocês já sabem, né? Se for usar as siglas, a primeira vez que aparece no texto, coloca toda a sigla por extenso, que significa. E depois, não mais, pode usar ela abreviada. Como é que se compõe um artigo? Isso aí foi outra pergunta também feita por vocês, né? Então, como nós já tratamos bem lá no início dessa apresentação, elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais. Ah, mas eu queria saber quais são as normas para a construção de um artigo, né? Então, gente, aqui estão as normas que dão todo o embasamento, que são a base para o desenvolvimento, né? De forma, que desenvolvimento é esse que eu estou falando? De forma padronizada. Tipo, a 6023, elaboração de referências. A 6024, a numeração progressiva das seções do documento. A 6028, resumo. A 10520, a citação, né? E tem também as normas de apresentação tabulada do IBGE. Como elaborar uma monografia, artigo científico, né? Nós, Azevedo, ele respondeu como fazer um bom artigo científico no contexto da redação, né? E agora ele vem abordando no sentido mais generalizado. Tipo, um bom artigo caracteriza-se por sua qualidade, atualidade. É por isso, gente, que é necessário o material, quanto mais atualizado, melhor vai ser para o seu trabalho, né? E cientificidade, considerando-se a clareza, né? No resumo, o leitor já deve ter uma noção clara do que trata o artigo, que deve rimar pela objetividade do seu conteúdo, né? Como eu falei, tem resumos que a gente lê de artigo que ele instiga o leitor a ter curiosidade, a ler o restante do trabalho, porque são resumos bem elaborados, né? Tem que ter também o quê? Como elaborar a monografia, um artigo científico, ou um artigo científico, né? É a concisão. O assunto abordado deve ser descrito, explicado e argumentado com poucas palavras, frases curtas e parágrafos breves. Desculpa. Tem que ter criatividade. O texto deve ser escrito em forma criativa, tendo como principal meta atrair os leitores, e o autor pode utilizar, inclusive, figuras e títulos interrogativos que chamem a atenção, e ainda dizer coisas que já se sabe numa nova perspectiva. Aí é a parte de criatividade propriamente dita. Tem pessoas que falam algo que já existe, mas de uma forma bem atrativa. A correção, isso é muito importante, gente, também. Logo após a redação, o texto deve passar por uma avaliação gramatical, com pontuação adequada e se regido conforme as regras de redação científica.
e ser regido conforme as regras de redação científica. A correção é algo muito importante, porque no momento que você vai fazer a correção, às vezes vem até outras ideias que você complementa o seu trabalho, né? Além de você estar corrigindo alguma palavra que porventura tem escrito errado. Aí tem que ter também o quê? Encadeamento. Tanto os parágrafos como as partes devem apresentar um encadeamento lógico e hierárquico das ideias, guardando, inclusive, uma simetria nas suas estruturas de dimensão. Gente, isso aí, esse encadeamento, ele quer dizer, ele fala sobre a conexão que deve ter entre um tópico e outro, entre um parágrafo e outro. Às vezes você está lendo um artigo científico e, de repente, muda totalmente ali aquele assunto, né? É diferente do trabalho que você vai ler, tem a apresentação do que é o seu objeto de estudo, da estrutura, estou apenas citando como exemplo, gente. Da estrutura, uma coisa vai encandeando a outra, mas dentro daquele mesmo contexto. Esse encandeamento quer dizer isso. A consistência. O pesquisador deve optar por um tempo verbal e manter a coerência ao longo do texto, né? Então, deve-se manter um tempo verbal, né? Como é uma redação, tem que ter uma redação língua culta, né? Que é a escrita de artigo. Então, deve também a regência verbal seguir essas regras. E eu estou escrevendo aqui, eu não posso estar escrevendo no tempo verbal e depois mudar para outro totalmente diferente. Tem que ter contundência. A redação deve ser direta ou objetiva em relação ao assunto, evitando a redundância ou circunlóquio. Tem que ter precisão. As informações apresentadas no texto devem ser verdadeiras e os conceitos universalmente aceitos. Tem que ter originalidade. O conteúdo abordado precisa ser tratado de forma original, sem uso de frases feitas em lugares comuns. É conveniente evitar modismos linguísticos e o emprego de palavras rebuscadas que apareçam demonstrar erudição. Extensão. O tamanho do artigo vai depender do número de páginas estabelecido pela revista. Nós vamos já tratar sobre esse assunto, viu, gente? Quanto à quantidade de páginas que deve ter um artigo. Páginas deve ser estabelecido pela revista, ou de folhas, ou pelo professor em sala de aula. Tem que ter especificidade também. É necessário que o texto especifique e apresente os objetivos pretendidos com o estudo, esclarecendo do que trata desde seu título. Fidelidade. O texto deve ser escrito dentro dos parâmetros éticos, com absoluto respeito ao objetivo pesquisado, às fontes estudadas e aos leitores. Gente, Elineusa, oi? tem só uma perguntinha aqui do Abner. Pronto. Pronto, o Abner Luiz, ele está perguntando aqui, para a elaboração de um artigo científico, o resumo seria a última parte para escrever? Bem, como a própria estrutura do resumo, ele diz o quê? A própria estrutura. O que a estrutura do resumo fala para a gente? Vai ser apresentado os pontos principais, por ser um resumo. Vai apresentar a justificativa, vai apresentar o seu objeto de estudo, vai apresentar a metodologia, como é que você chegou naqueles dados, como é que você chegou à resposta do seu problema. Vai também estar citando no resumo os resultados da sua pesquisa, o que você pretende alcançar. Então, assim, o resumo, eu estou falando da minha experiência como bibliotecária e também por uma questão de lógica e coerência. Ele deve ser algo que deve ser feito realmente por último. Por quê? Porque muitas vezes eu já passei também pelos bancos acadêmicos, né? Às vezes a gente vai pensando que a nossa metodologia vai ser de um jeito, e quando a gente vai apresentar para o orientador, há toda uma mudança. Então, assim, gente, o resumo,
Porque o resumo, ele apresenta os principais tópicos do seu trabalho. Então, como é que você vai descrever lá se você ainda não terminou o seu trabalho, né? Então, é bem aconselhável, e por uma questão de lógica e coerência, que ele seja feito por último. Pronto, gente? Pronto, Alinilson, pode continuar, viu? Pronto. Existe alguma diferença entre o artigo e uma citação? Teve essa pergunta também, né? Sim, o artigo científico visa expor uma pesquisa e tem toda uma estrutura a ser seguida, como nós já vimos, né, gente? Hoje, a citação faz parte do desenvolvimento do artigo. A citação ela é um elemento textual, né? Segundo a NBR 10520, ela é uma menção de uma informação extraída de uma fonte. Então, há sim uma diferença. Qual a média de citações deve conter no TCC, seja monografia ou artigo, né? Gente, não existe um quantitativo definido, pois a quantidade de citações vai depender da necessidade do embasamento teórico para a pesquisa. Eu não posso aqui jamais, mesmo como bibliotecária, dizer, olha, você tem que fazer só 10 citações ou 15 citações. Não. Isso aí vai depender do contexto, vai depender da forma em que você vai estar apresentando a sua temática. Como fazer uma pesquisa de qualidade sobre algum tema para a elaboração do TCC, artigo, né? Para se fazer uma pesquisa de qualidade, o que é que nós devemos fazer? Claro, ler sobre o que já foi feito, pesquise em fontes seguras de informação, porque todos nós sabemos que na internet tem um mar de informações e que muitas vezes muitas informações não são verídicas. Quando eu falo em fontes seguras, eu estou me referindo a sites que fazem publicações, que são sites já de nome e renome no mercado, tipo o IBIC, Portal de Periódico da CAPES, tem vários outros portais também. Pense no nível que a sua pesquisa irá atingir. Eu quero fazer um artigo científico só para eu passar na disciplina, né? Então, você vai fazer como se deve ser feito o artigo científico, mas não, eu quero meu artigo científico para eu publicar numa revista que seja bem conhecida. Então, eu tenho que já procurar saber quais são os critérios, que isso também é muito importante, e ver também, só uma dica como bibliotecária, se você tem a intenção de publicar numa revista X, não custa nada você fazer de tudo para acessar essa revista e ver quais são os critérios, e ver como são as publicações que já tem lá, já existem lá. Tenha em mente o tipo de revista que você gostaria de publicar, foi isso que eu falei agora. Mantenha a lógica no texto e seja claro e evite palavras que dificultam o entendimento. Muitas pessoas, às vezes, querem... Quanto mais dificuldade... Claro que a escrita acadêmica, né, de um trabalho acadêmico, ela já é escrita culta, né? Você tem que ter todo um cuidado, como já foi citado aqui, não falar questões de gírias na produção de um texto acadêmico e tudo mais. Mas também palavras de difíceis interpretações também vai dificultar para o leitor. Porque nem todo mundo tem o mesmo entendimento, tem o mesmo vocabulário que o outro. Quantas lavras são necessárias? Gente, conforme o consenso, ele deve ter o artigo científico, ele deve ter mínimo 15 páginas e no máximo 20 páginas, né? Incluindo as referências e as notas. Quando eu falo nesse consenso, é em relação, assim, não é nada oficial, mas é algo assim que já é costumeiro ser cobrado. Esse quantitativo de páginas, 15 páginas no mínimo e no máximo 20 páginas. As citações de artigos, as referências, né, no texto devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Né? As citações, foi que eu quis colocar aqui, só para reforçar mesmo.
Citou, então você tem que ter como orientação a norma da BNT 10.520. Né? Mais de 3 linhas, fora do corpo do texto, tamanho menor, tamanho da fonte menor com recuo, e assim você vai desenvolvendo seu trabalho. Aí, uma observação que eu coloquei aqui. O número de páginas, mais uma observação, gente, irá depender da revista onde o artigo está sendo lançado, do edital, da faculdade, do nível de pós-graduação, dentre outros lugares onde o artigo científico possa ser lançado. É como nós já falamos aqui, não tem um quantitativo X, mas se você vai publicar no encontro nacional, se você vai enviar o seu artigo para uma revista, você tem que procurar saber quais são os critérios estabelecidos, né, para a publicação do artigo, para que você molde o seu trabalho e ele seja aceito. Bem, aqui foram as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação aqui sobre um artigo científico, né? E agora estou à disposição de vocês, nós ainda temos um bom tempo considerável para a gente tirar as dúvidas, para a gente discutir aqui sobre artigo científico. Vocês podem começar as perguntas. O que eu não souber, porque ninguém nunca sabe tudo, né? Eu tenho amigos bibliotecários que fazem parte da equipe de trabalho que me ajudam, pode ter certeza. Elineusa? Oi? Tem uma perguntinha aqui do José Francisco no chat. Certo. O artigo é publicado no repositório da Unilab, seguindo as normas de quantidade de páginas da revista? Olha, quanto a essa situação da Unilab em si, é o seguinte, eu vou falar da minha experiência como bibliotecária na Unilab, pelos trabalhos que eu já vi. Isso aí vai depender muito de cada orientador. Porque tem orientador que já teve alunos que chegaram para mim e disseram, o orientador exigiu esse quantitativo de páginas. O repositório institucional da Unilab, né, a gente está organizando e estruturando ele agora, e toda essa parte de normas para receber artigo, a gente está estruturando ele de forma que venha a ser estabelecido algo padrão. Mas, no momento, o que a gente recebe são os trabalhos que são feitos pelos alunos, mas com as coordenadas e orientações dos coordenadores das disciplinas dos cursos. Eu não sei se eu fui clara. Se eu não fui, pode perguntar novamente, ou se alguém teve um outro entendimento, pode me ajudar. A Lourdes está perguntando aqui, Elineusa, para defender TCC com artigo, ele terá que ser publicado antes? No papel Elineusa, eu posso responder essa pergunta, se você me permitir. Pronto, fique à vontade, Cleiton, eu agradeço. Só registrando aqui, Elineusa, minha internet está muito instável, viu? Está só caindo. Enfim, repita aí, por gentileza, Geis. Pronto, é a Lourdes. Pronto, vou fazer aqui a pergunta da Lourdes. Para defender TCC com artigo, ele terá que ser publicado antes? Olha, isso aí vai depender do PPC do curso, certo? Existem cursos na Unilab que ele determina o seguinte: se o aluno conseguir submeter esse artigo a algum periódico e ele for publicado, ele não precisa passar por aquele processo de defesa, né, de apresentação do trabalho na banca, ou seja, passar pelo aquele crivo da banca examinadora. Né? Existem alguns cursos, dentre os vários cursos da Unilab, que trabalham assim. Exemplo, o curso de letras, se não me falha a memória.
né? Letras português, na Unilab. Então, o que acontece? Se ele publicou o artigo dele, quando ele for submeter ao nosso repositório, ele vai encaminhar o trabalho, entretanto, será com a formatação da ABNT, né? Porque cada periódico, cada revista tem a sua formatação própria, certo? Então, no caso do repositório institucional da Unilab, ele vai formatar de acordo com as normas da ABNT. Se o trabalho dele já tiver sido publicado, a gente precisa esperar um tempo de 6 meses, né, por questões de direitos autorais, né, para ele, só depois de 6 meses é que a gente vai disponibilizar o trabalho dele no repositório institucional. Ok? Mais alguma pergunta, Geice? Pronto, tem um comentáriozinho aqui da Mayra. Ela diz assim: cheguei depois que tinha começado, então não sei se já respondeu sobre citar entrevistas qualitativas no artigo, tanto dentro do texto quanto nas referências. Assim, como a gente, esse plantão Tira Dúvidas, ele é direcionado para a elaboração de um artigo científico, certo? Nós vamos ter um outro plantão Tira Dúvidas que vai ser direcionado para citações. Mas, assim, quanto às citações, eu não sei se o que ela... Eu não entendi direito se ela quer saber se a citação direta, se é sobre citação direta ou indireta. Pode repetir, Geice, por gentileza? Pronto, eu vou repetir aqui. Ela diz assim: cheguei depois que tinha começado, então não sei se já respondeu sobre como citar entrevistas qualitativas no artigo, tanto dentro do texto quanto nas referências. Certo, não foi falado sobre esse tipo de citação, porque, como eu falei, vai ter o plantão Tira Dúvidas específico de citações. Nós falamos de citações aqui, mas foi a nível de citação direta e indireta, mas específica desse tipo, não. Tem mais alguma pergunta, Geice? Tem uma perguntinha aqui do Dinei. A questão da página do artigo depende também da exigência do orientador? Então, ele tem que ser numerado, né? As páginas do artigo. E até o tamanho da fonte da numeração, como nós vimos, ela é um pouco menor. Então, assim, tem revistas que não exigem a numeração de páginas. Então, assim, quanto ao artigo científico propriamente dito, na estrutura dele, o que fala é que tem que ser numerado as páginas. O que deve ser seguido são as orientações e as normas da ABNT. Deve ser seguido por todos, né? São as normas padrões. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, vocês podem ligar o microfone, fazer a pergunta. Nós estamos aqui dispostos a responder. A Clara Freitas pergunta assim, Elenilza. Eu sou do curso de pedagogia. Eu posso chamar um professor de outro curso para me orientar? Assim, eu já vi muitas situações como essa, o aluno chamar o professor de um curso
de outro curso, mas ele entra como co-orientador, porque tem as normas a serem seguidas, né? Que cada curso institui, né? Então, você tem que ver se o curso que ela está fazendo, se ele permite isso. Se ele permite, entendeu? Que seja chamado um professor de um outro curso. Gente, eu queria dar aqui para todos vocês uma dica, como bibliotecária, né? E como alguém que já fez trabalhos acadêmicos, e passar um pouco da minha experiência para vocês. Vocês que vão escrever artigo ou monografia, sempre que vocês, nem que vocês façam isso em blocos de rascunho, sempre que vocês pegar o material para fazer a leitura, vocês não esqueçam de, se for da internet, colocar o site onde vocês fizeram a pesquisa. Se for um livro da biblioteca, vocês colocam, nem que seja o título do livro, livro da biblioteca tal. Porque se vocês não forem organizando, isso faz parte do levantamento bibliográfico para desenvolver artigo, para desenvolver monografia, seja qual for o trabalho acadêmico. Chega o ponto que a gente vai ficando assim, pegando muitos trabalhos, muito material, e a gente não identifica onde pegou aquele material. Quando já chega nos finalmente, até na metade do percurso, você não sabe qual foi a biblioteca que você pegou aquele livro, se foi um livro emprestado de um amigo. Então, assim, é só uma dica como bibliotecária, quando vocês, à medida que vocês forem utilizando material de pesquisa, vocês coloquem o título, vocês coloquem o autor e coloquem o local onde vocês pegaram. Isso aí é algo à parte, gente. Não tem nada a ver com citação nem referência, não. É apenas uma dica. E assim, nós estamos à disposição, né, nesses canais, no 997-34-5422, tem também @ de Cibiune, _Unilab. Nós temos também os canais através do e-mail, nós temos o WhatsApp. Então, assim, tem toda uma equipe em que tiram as dúvidas de vocês quanto ao envio de depósito TCC, quanto a esses plantões tirar dúvidas. A gente está abordando aqui cada plantão uma temática, mas assim, se vocês mandaram uma dúvida sobre um determinado assunto, né, sobre como fazer uma referência, sobre como citar, por e-mail das bibliotecas, por esses canais de comunicação do Cibiune, vocês serão respondidos. Se alguém quiser fazer algum comentário ou complementar com alguma informação, nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento, eu estou aqui para aprender com vocês. Tem mais alguma pergunta, Geisa, a ser feita? Não, Elineusa, por enquanto ainda não, viu? Vocês estão me escutando? Acho que eu me escuto. Sim. Sim? Deixa eu fazer uma pergunta. Boa tarde para todos.
Tipo, quando uma pesquisa ela é de fonte oral, devido à pandemia, a gente tem como mudar para fonte bibliográfica? Ou quando ela é oral, a gente não pode fazer essa mudança? Eu posso responder, Lineuza? Pode sim. Elisiane, deixa eu te falar. Você primeiro precisa mensurar qual é a necessidade de você fazer essa mudança, porque você pode registrar esse tipo de informação oral no seu trabalho. Se você transcrever essa entrevista oral para o seu trabalho, isso não vai tirar a característica dela ser uma entrevista oral. Então, você precisa primeiro definir o porquê que você quer fazer essa mudança. A minha mudança eu quero fazer devido à pandemia, porque eu não consegui fazer essa pesquisa oral, entendeu? Aí eu preciso buscar biografias já prontas de outras pessoas para eu colocar no meu artigo. Certo, a preocupação que você deve ter é em citar a fonte de onde você está tirando essa informação, seja ela oral ou escrita. Por exemplo, você adquiriu um áudio de um podcast, né? Você vai fazer a referência desse áudio, né? Entretanto, quando você for colocar no seu trabalho, você vai você vai transcrever normalmente. Entendi. Gratidão, viu? Certo. Se alguém mais quiser fazer um outro tipo de pergunta, gente, a gente está aqui à disposição para responder a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu não cheguei a perceber bem que o seu colega aqui, né, acabou falando, quando me respondeu. Eu queria assim, uma confirmação. O trabalho, né, ele só vai ser, no caso, publicado no repositório da universidade quando a revista publicar, né, no caso o artigo. Gostaria de saber isso, fiquei assim sem não entender muito bem. Eu posso responder, Lineuza? Por gentileza. Para ser bem sincero, eu não entendi muito bem, não, mas eu vou tentar falar um pouco aqui sobre essa questão da publicação, certo? Quem foi a pergunta? Desculpa, gente, porque minha internet está muito ruim. José Francisco. José Francisco, seja bem-vindo, José. Deixa eu te falar. Você tem dois caminhos, na Unilab você tem dois caminhos, certo? Independente do que está na ementa, né, das disciplinas e nos PPCs dos cursos. Ou você defende, no caso, eu estou falando aqui especificamente de TCC na modalidade artigo, ok? Você pode defender esse artigo na Unilab, ou seja, você fazer a apresentação dele, passar pelo crivo de uma banca examinadora, certo? Obter a aprovação, ou seja, o grau de graduação que você está pretendendo, e aí você, após essa aprovação desse trabalho, você pode ter dois caminhos, né? Ou você encaminha ele para a biblioteca e faz aquele depósito para a biblioteca, ou você chega e diz, olha, eu vou submeter o meu trabalho a uma revista. Se você tomar por esse caminho de submeter esse trabalho a uma revista, você vai ter que passar por um protocolo. Esse processo vai demorar, né? É justamente por isso que a gente tem esse interstício de 6 meses para publicar aqueles trabalhos que já foram publicados em revistas. Porque antes da revista publicar o seu trabalho, você vai passar por um processo de submissão, né? E aí você vai receber uma declaração que seu trabalho foi aceito para ser, vamos dizer assim, apreciado por pares dentro daquela área do conhecimento. E isso demora 2, 3 meses. Então, os dois únicos caminhos são esses, certo? Você pode depositar na biblioteca, certo? Se você depositar na biblioteca, isso não vai tirar o ineditismo do seu trabalho. Entretanto, algumas revistas têm algumas restrições com relação à publicação de trabalhos técnico-científicos, mas são muito poucas revistas. Os dois caminhos são esses. Deu para tirar a tua dúvida?
Sim, com certeza, Deus. Mas agora aí surgiu uma outra inquietação. Então, se eu seguir pelo segundo caminho, né, que ir pelo publicar, no caso, no repositório da universidade, isso será que poderá ter uma interferência na publicação da revista? José Francisco, olha, existem algumas revistas que ela tem algumas recomendações que a gente chama com relação aos direitos de publicação. Porque o que acontece? Os autores, quando eles submetem os artigos deles em algumas revistas, né, em alguns casos, eles fecham um contrato com essa revista. Vai depender desse contrato. Existem algumas revistas, não é regra, são exceções, certo? Existem algumas revistas que não permitem que você publique esse trabalho em repositórios de acesso aberto, não só o da Unilab, mas em qualquer repositório. Entretanto, são muito poucas revistas, porque ela não está... Para ela receber o teu trabalho, você está fechando um contrato onde você vai estar repassando os direitos autorais de uso desse trabalho para a revista. Mas é como eu te falei, são muito poucas revistas que fazem isso. Na maioria dos casos, certo? Principalmente as revistas que trabalham com qualis no Brasil, tirando essa questão do ineditismo, elas não têm uma preocupação pelo fato de você ter disponibilizado o seu artigo no repositório institucional, certo? Certo, obrigado. Tem uma pergunta aqui, Elineusa, do Abner Luiz. Ele diz assim: gostaria de saber, para quem está fazendo o curso da História, é aconselhável ele escolher o tema ligado com o curso de Relações Internacionais ou fora do seu curso? Isso aí, gente, sobre a escolha do tema, do trabalho, né? Assim, é melhor que a pessoa desenvolva uma temática conforme o que ele está estudando, conforme o que ele está vendo, né, na universidade. Mas, assim, como isso não impede, de forma alguma, porque tem as questões multidisciplinares, né? Sempre tem um gancho que dá para desenvolver em outra área afim, que são chamadas de áreas afins, né? Então, assim, não impede, de forma alguma, né, que você, sendo da história, venha escrever no outro contexto, mas que tenha um gancho dentro da sua área. Isso é o que o orientador exige, né, de certa forma. Porque se eu sou aluna do curso de História e eu quiser fazer uma temática totalmente fora do contexto do que eu estou estudando, do que eu estou vendo na universidade, fica mais difícil, até mesmo quanto aos teóricos. Quais são os teóricos que eu vou abordar? Eu passei o tempo todo estudando vários contextos do meu curso e no trabalho final vou fazer algo que não tenha nada a ver com o curso. Quando eu falei isso não tem nada a ver, né? Que seja totalmente fora do contexto. Mas, como eu disse, se tiver um gancho, tiver uma área afim, não tem nada que impeça, desde que você converse com o seu orientador e entre numa concordância. Isso é minha visão como bibliotecária, viu? Porque vocês sabem que cada orientador se posiciona de uma forma. Pronto. A Luziana pergunta aqui, Elineusa: mas é bom ou não do seu artigo fazer seu TCC? Oi? Seu artigo? Sim, ela colocou: mas é bom ou não do seu artigo fazer seu TCC? Ela deve ter errado aí na digitação. Vamos esperar ela corrigir aí. Assim, como nós vimos no Plantão Tira Dúvidas de hoje, né? Tudo começa num projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa, eu desenvolvi um projeto de pesquisa. Se eu gostei daquela proposta do projeto de pesquisa, eu vou melhorando, eu vou desenvolvendo, eu vou criando, porque o projeto de pesquisa é o plano para um trabalho maior, né? Como nós vimos hoje. Então, eu posso, sim,
de pegar o artigo, a partir de um artigo que eu escrevi, desenvolver mais ainda aquela temática e fazer uma monografia, isso não impede, de forma alguma. Uma dissertação não impede. Não estou dizendo que do artigo ali, o artigo ele vai ser uma monografia ou uma dissertação. Não estou falando isso, estou dizendo que você pode trabalhar melhor, você pode desenvolver com mais teóricos da área e fazer um trabalho bem maior. O artigo ser apenas o ponto de partida do seu grande trabalho. Tem mais alguma pergunta, gente? Pode ficar à vontade, gente. Eu vi uma pergunta aqui que geralmente é o contrário. De uma monografia se torna um TCC. Geralmente é o contrário mesmo, né? Mas, assim, isso é muito relativo. Mas por que geralmente a monografia torna um TCC? Porque da monografia que eu venho desenvolver, eu posso enxugar, né? Como a gente fala, eu posso resumir, suprimir algumas partes que não vêm interferir no contexto e fazer um artigo. É por isso que, geralmente, de uma monografia, eu tiro um artigo. Elineusa, Oi? Elka. Prazer, Fui eu que falei. Fui eu que falei, explicando que a gente, na academia, costuma ver uma monografia se transformar em artigo e não o contrário. Né? É o que nós costumamos ver. Mas, obviamente, Luziana, isso pode acontecer. Seu artigo pode crescer tanto e se transformar numa monografia. Mais tarde, ele pode virar uma dissertação, porque você ampliou o seu escopo e talvez até ser ainda trabalhado na sua tese. É possível, acontece. Devolvo a palavra para você, Lineusa. Não, tudo bem. Elineusa. Oi. Eu posso fazer. Tem uma pergunta aqui que eu acho super interessante. Pronto. Deixa eu ver aqui, porque tem muitas. O Wellington Costa, ele colocou assim, como graduando, na verdade, são duas perguntas. Como graduando, só posso publicar um artigo se tiver um orientador? Pronto. Né? Veja bem, Wellington, em uma revista não existe a figura do orientador, existe a figura do coautor, certo? Verdade. Só que é uma prática tão comum que quando a gente vai indexar as revistas, que existe lá uma mini biografia do autor, quando a gente vê aluno como autor número 1 e o segundo autor ser um professor, para a revista, né, para aquele corpo de expediente, né, daqueles profissionais que estão trabalhando para analisar a tua revista, eles já sabem, já fica subentendido que ali é um aluno e um orientador. Pode ser de graduação, pode ser de mestrado, pode ser de doutorado. Via de regra é assim, certo? Entretanto, para a revista não existe a figura do co-orientador e nem do orientador, né? São dois autores. Se é você e é o seu professor que está submetendo o trabalho, para a revista, são dois autores, certo? Agora, se é obrigado ir junto, não é obrigado. Você pode publicar, se você fez seu trabalho só, veja bem, o termo orientador é justamente para orientar o percurso acadêmico que você está seguindo na construção daquele trabalho. É diferente de autor. Orientador não é autor. Então, você, enquanto aluno, tem autonomia para decidir se você faz, né, o seu trabalho, se publica numa revista sem orientador. Claro que precisa ter um diálogo com o seu orientador, porque existem alunos que não conseguem construir um trabalho, seja ele um artigo, ou seja ele uma monografia, sem a figura do orientador. Na Unilab, é obrigatório o orientador para a defesa do trabalho, né? É quem vai te auxiliar. Agora, para você publicar numa revista um artigo, não há nenhuma necessidade. Ok? Acho que foi o Wellington que colocou essa pergunta no chat. Foi, ele deu ok aqui.
Alguém mais, gente? Quiser fazer mais uma pergunta? Nosso horário é até às 18 horas, né? Mas se não tiver, ninguém tiver interesse em fazer mais nenhuma, podemos encerrar o nosso plantão Tira Dúvida. Mas se tiver, pode fazer. Gilmar, nós temos sim uma lista de presença, né? Inclusive tem uma pessoa de nossa equipe, que se chama Isabel, que ela está fazendo todo esse trabalho. Não se preocupe, quem permaneceu, né, vai receber sim o certificado de participação. Como também, né, vai receber os slides da apresentação. Em relação à publicação, como estava sendo tratado ainda há pouco, a ausência de um co-orientador, pela experiência de vocês acham que dificulta mais a questão da publicação da revista ou não? Lourdes, infelizmente, em algumas revistas, eu não seria se a palavra seria essa, dificultar, né? Mas é interessante ter a presença de um nome de expressão no campo da pesquisa, né? Então, se você tiver um orientador, no caso da Unilab, os professores são todos doutores. Então, eles já têm eles, de uma maneira geral, claro que existem exceções, mas de uma maneira geral, todos já têm um vasto currículo, né? Então, é interessante você estar, vamos dizer assim, colocando o nome desse orientador como coautor. Não é co-orientador, é coautor. Na revista não há a figura do orientador, certo? Agora, o que é que a gente alerta enquanto bibliotecários? Porque a gente trabalha na indexação desses trabalhos dentro dessas revistas. O que é que a gente orienta? Você precisa entrar em acordo com o seu orientador no sentido dele lhe ajudar a construir o texto, né? Porque a partir do momento que você sai da universidade e caminha para publicar esse trabalho numa revista, você está tendo uma parceria com o seu orientador. Então, ele já deixa de ser orientador e passa a ser coautor. Então, é preciso ter essa relação, né, com o seu orientador para que ele possa lhe ajudar para além das funções de orientador no espaço da universidade. Certo? A Elka quer complementar alguma coisa, Elka? Não, Gleidson, me perdoe. O microfone estava aberto, desculpa. Pois é isso, Lourdes. Então, assim, só ratificando aqui para ficar claro para todo mundo. Orientador é no ambiente da sua produção acadêmica dentro da universidade. Se você for levar a sua produção acadêmica para submeter a revistas, seja ela qual for no mundo todo, já não é mais a figura do orientador, é a figura do coautor, ok? E aí, sendo mais sintético, é interessante que tenha a presença do orientador, né? Se de fato ele lhe ajudar na construção do texto. Pode falar, Roberto. Não, é o seguinte, a gente faz o TCC, aí faz a banca, aí vai para a banca defender nosso TCC. Nós somos aprovados. Então, agora temos que passar para a biblioteca. Na biblioteca vai haver outra revisão do trabalho, assim como na banca? Existe, sim. A gente tem uma norma recentemente aprovada, por exemplo, no Consune, onde existem regras para que o seu trabalho seja submetido ao repositório institucional. Então, de acordo com essa resolução, certo? De acordo com essa resolução, a gente pode barrar a publicação, certo? Do seu trabalho no repositório. Porque a banca,
apesar de nós termos também uma resolução na universidade dizendo que os trabalhos, por exemplo, as monografias, precisam atender às normas da ABNT, infelizmente algumas bancas não tratam com a devida atenção essas regras. Então, mesmo que já houve casos, só para exemplificar, Roberto, de aluno que tirou 10 na defesa dele, mas o trabalho dele estava no nível péssimo de normalização. A gente não conseguia identificar se era um projeto de pesquisa, se era uma monografia, né? E aí ele tirou 10. Esse trabalho não tem a mínima condição de ir para o repositório. Existem resoluções aprovadas no Consune que resguardam essa tomada de decisão do sistema de biblioteca. Então, em resumo, há essa possibilidade sim, Roberto. Infelizmente, tá? Cleidson, fala um pouco sobre o nosso canal no YouTube, enquanto não surgir alguma pergunta, por gentileza. Certo. Recentemente, a gente criou um canal no YouTube, onde a gente vai hospedar todos os nossos plantões Tira Dúvida. A nossa ideia, inicialmente, é promover esses plantões Tira Dúvidas com os mais diversos assuntos que possam interessar vocês no campo da produção acadêmica, no campo da ciência, né, no ambiente que a gente vive da universidade, todas as terças-feiras, né? E aí, quando essa apresentação for feita na terça-feira, a gente vai fazer uma publicação, certo? Todas as quintas-feiras, às 16 horas. Então, quem quiser assistir novamente essa apresentação, ela vai ser disponibilizada, né, em forma de live, nessa quinta-feira, às 16 horas. Essa é uma regra que vai se seguir para todos os plantões Tira Dúvidas, ok? Além desse conteúdo no nosso canal do YouTube, a gente vai ter vários vídeos, né, vídeos informativos, vídeos educativos, né, onde a gente trata de questões, como já foi tratado aqui, sobre citações, sobre tipos e modalidades de TCC, sobre a gente tem um conteúdo muito grande, um material muito significativo nas nossas redes sociais. Então, o que for vídeo, a gente vai hospedar no nosso canal no YouTube. Aí eu aproveito a oportunidade e convido todos vocês para estarem se inscrevendo, né, no nosso canal no YouTube, para que a gente possa ter um número significativo de inscritos, para em breve a gente estar promovendo lives ao vivo para a nossa comunidade acadêmica. Ok, gente? Também peço a gentileza de vocês que vocês nos sigam nas outras redes sociais, né? No nosso Instagram, no WhatsApp, né? no Facebook, a gente também tem Twitter, certo? Então, assim, a gente tem uma proximidade, a gente tenta criar essa proximidade para tirar as dúvidas de vocês instantaneamente. Um dos nossos principais canais é o Instagram e o WhatsApp. À medida que vocês vão entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente tem uma moderadora, nossa colega servidora Anelita, onde ela vai encaminhar essas dúvidas, essas observações, críticas, reclamações. A gente está aberto a todo tipo de observação para os servidores do sistema de bibliotecas. E aí, nesse sentido, a gente tenta responder vocês da melhor maneira possível, ok? Além dos canais tradicionais, né, gente? Que são os e-mails, né? Enfim, a gente está sempre à disposição de vocês, da comunidade acadêmica da Unilab. Agora eu passo a palavra para a Lineuza aí, eu acho que para fazer as considerações finais. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês em mais um plantão Tira Dúvidas, né? Nossa temática aqui abordada foi TCC, artigo científico. Nós teremos outros plantões também. Terça-feira vai ser o de citação, é isso, Gleidson? O próximo plantão Tira Dúvidas será o meu, certo? Será TCC na modalidade monografias, dissertações e tese. A gente vai trabalhar a estrutura desses trabalhos, né?
a forma que eles são construídos e a apresentação deles. Pronto. Né? Então, Será na próxima terça-feira, né, às 16 horas. A gente vai fazer as devidas comunicações e aí vocês vão poder fazer as inscrições através do formulário. Pronto, gente. Então, nós teremos um próximo plantão aí na terça-feira. Eu quero agradecer a presença de todos, né? E agradecer também a toda a equipe do CIBUNE, a todos que contribuíram, direto e indiretamente, né? Isabel, Jace, foram as pessoas que estavam aqui diretamente operando, né? Para que a gente viesse se apresentar da melhor forma possível. Agradecer a toda a equipe do CIBUNE, agradecer em especial a cada um de vocês. Muitíssimo obrigada. E não deixe de entrar em contato com a gente através dos canais do CIBUNE. E pode ter certeza que sem resposta vocês não ficam. Nós daremos uma resposta para o que vocês precisarem no tocante ao sistema de bibliotecas. Muito obrigada a todos e boa noite. Então, pouca gente,